Eu gosto de pensar isso aqui assim, toda oração que Jesus fez ao Pai, o Pai respondeu. Toda. A única oração que, vamos dizer, depende da cooperação do homem é João 17. Porque Jesus ora ao Pai para que fôssemos um. Sim. E fôssemos aperfeiçoados na unidade. Mas para isso acontecer, depende dele governar, dele liderar, dele encabeçar aqueles por quem ele está orando. Ok? Sim. Uhum. Então, existe uma submissão, uma cooperação quando nós compreendemos essa oração e essa direção na palavra. Como vamos adquirir esse aperfeiçoamento da unidade? Por um lado, já temos a unidade do Espírito, agora temos que caminhar para a unidade da fé. Tá certo? E aí existem as crises na história da igreja, porque houveram muitas rupturas, muitas divisões, muitos concílios, muitas acariações. Aí eu acho que esse é um ponto daí importante ao irmão poder, né, esclarecer um pouco mais aí a quem está assistindo e ouvindo também, porque a unidade da fé. Hoje, no nosso contexto, assim, falando do Brasil, tem muita gente que, né, e inclusive pregadores pegam a Bíblia e dizem, daqui saem várias doutrinas. Poxa, mas é a Bíblia, né? Sim. A palavra, e dali eles conseguem puxar, sei lá quantas mil visões em cima do mesmo texto e tudo mais. Como a gente combater isso, né? E conseguir enxergar que, por mais que, sei lá, alguns irmãos pensem diferente, ainda assim eles conseguem andar em unidade, ou isso não é possível se não tiver uma compreensão clara, com a mesma visão em relação às Escrituras? Não, entendi. É uma pergunta bem Existe mais de uma ponte que vai para o outro lado do rio? Não, calma. A grosso modo, a gente vai para o Jativó, que é um bairro aqui. Tem aqui, os dois vão dar lá. É assim ou não? Então, o verso 13 responde. Pronto. Lê a Bíblia, John. Veja bem. Pronto. O 4:11, ele vai dizer que Deus deu esses 5 ministérios, que é o apóstolos, profetas, são apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, ok? Uhum. E o 12 vai dizer o propósito, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, eles foram colocados na igreja como dons de Deus à igreja para aperfeiçoar ou equipar os santos. E aqui existe uma inversão muito grande no nosso tempo. Tá. A liderança quer fazer pelo corpo, ou pelo povo. Então você tem um auditório passivo, Tá. porque eles não estão sendo equipados pelo ministério da palavra para pensar, refletir e decidir pela verdade. Vou repetir. São 3 coisas que aqueles que ensinam na palavra deveriam ter. Tá. Eles deveriam levar o povo de Deus a pensar por si próprio nas Escrituras. Estimular o pensamento, né? Segundo lugar, eles têm que refletir. E em terceiro lugar, eles têm que decidir. Mas uma vez que as pessoas pensam, reflitam e decidem pela verdade, elas vão ter que abandonar muitas coisas que hoje não têm fundamento nas Escrituras. Então é melhor não ensinar o povo a pensar. Como dizia entendi. John Stott, fé também é pensar, ou crer também é pensar. Então você tem um povo passivo... É uma fé que pensa. É uma fé que pensa. Você tem um povo passivo que está ouvindo uma série de coisas que eles não refletem e por isso não tem senso crítico para decidir pela Porque verdade. se começa a pensar, refletir, eles acabam decidindo por sair desse pastor que às vezes é um charlatão e entre outras coisas. As pessoas, se você congrega num lugar, vamos supor, Davi falou assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? E diz, resumindo, ele me guia aos pastos verdejantes. Um sinal de que Deus está guiando você é que ele está guiando você à palavra. Sim. Agora, se você congrega num lugar onde a palavra é enterrada, diminuída ou vituperada, e você não se alimenta, você está recebendo uma série de outras coisas, você está no lugar errado. Então você deveria ser guiado a um lugar onde a palavra de Deus tem preeminência, tem autoridade ali.